Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver os aspectos gerais dos reservatórios de distribuição de água. Primeiramente, surge a pergunta, para que serve um reservatório de água? Bem, basicamente, os reservatórios de água eles têm 4 finalidades. Primeira delas, regularizar a vazão. Segundo, dar segurança ao abastecimento. Servir como uma reserva de água para incêndio. E, por último, para regularizar as pressões nas redes de distribuição de água. Bem, com relação às vantagens de utilização dos reservatórios de água, nós podemos mencionar que o bombeamento de água fora do horário de pico elétrico, ele deixa de existir e ocorre, a gente pode ter também um aumento no rendimento dos conjuntos elevatórios. Como desvantagem que os reservatórios apresentam, a gente tem um custo elevado de implantação. Sempre está buscando uma localização, em geral, os reservatórios estão localizados sempre nos pontos mais elevados do terreno. E tem uma terceira desvantagem, que seria com relação ao impacto ambiental, no sentido aqui mais do impacto visual, que ele pode ocasionar. Os reservatórios eles podem ser classificados quanto à localização no sistema de distribuição de água, quanto à localização no terreno, quanto à sua forma e quanto aos materiais de construção. Quanto à localização no sistema, nós temos 3 formas de classificá-los, sendo o reservatório de montante, aquele que sempre fornece água à rede de distribuição. Temos o reservatório de jusante, que pode fornecer ou receber água na rede de distribuição, e temos o reservatório de posição intermediária. Quanto à localização no terreno, os reservatórios podem ser classificados como sendo enterrado, semi-enterrado, apoiado ou elevado. Quanto à sua forma, nós podemos ter reservatórios prismáticos, com seção quadrada ou circulares. No entanto, até hoje em dia é muito mais comum nós termos os reservatórios com seção circular. Quanto aos materiais de construção, nós temos o concreto armado, aço, o poliéster armado com fibra de vidro, ou ainda alvenaria, madeira e argamassa armada. Se bem que nos dias atuais, os reservatórios de concreto armado e aço são os mais comuns. O reservatório, no caso de montante, nós temos sempre a seguinte situação. Nós podemos ter reservatórios, por exemplo, semi-enterrados ou apoiados, servindo como reservatório de montante, como é este o caso. É um reservatório que somente fornece água para a sua região de consumo. Ou então reservatórios elevados, também pode ser, mas que somente também encaminham água para o seu centro de consumo. Ainda com relação aos reservatórios de montante, nós podemos ter uma distribuição escalonada, como essa figura mostra. Nesse caso aqui, nós temos o reservatório R1 alimentando um ponto intermediário, enquanto um reservatório R2 alimenta um segundo ponto. Isso normalmente é feito para que as pressões máximas, a pressão máxima estática fique dentro da região de 50 metros de coluna d'água. Temos ainda os reservatórios como principal e complementar, quando um reservatório também de montante ele fornece água sempre para a região de consumo, enquanto o reservatório complementar ele pode complementar essa vazão
de demanda, né? Podendo receber água nas horas de baixo consumo e fornecer água para a zona de demanda, não é, nas horas de alto consumo. Já os reservatórios de jusante, como eu mencionei anteriormente, eles podem receber água, não é, numa hora, por exemplo, de menor consumo e posteriormente servir como reservatório de montante, também atendendo a região de consumo. Não é? Nessa figura, perdão, nessa figura aqui abaixo, né, nós temos um caso de uma estação elevatória, né, uma estação pressurizadora, um booster, né, que está alimentando uma região de consumo e a sobra de água é encaminhada a um reservatório elevado. Quando a gente tem o horário de pico, né, onde o consumo de energia elétrica acaba sendo mais alto, normalmente é desligado esse conjunto elevatório e o abastecimento passa a ser feito somente pelo reservatório elevado. Esse daqui, né, é um exemplo bastante comum e bastante adotado em algumas cidades. Né? No caso que eu comentei desse booster alimentando parte do centro de consumo e o excedente da vazão bombeada sendo encaminhado aqui para um reservatório de jusante, né? É aquele reservatório, relembrando, né, que pode receber e fornecer água. Com relação então à classificação dos reservatórios em relação ao nível do terreno, nós podemos ter reservatório enterrado, reservatório semi-enterrado, reservatório apoiado e reservatório elevado. Então notem que é o nível do terreno em relação ao fundo desse reservatório, não é, que acaba dando essa classificação para ele: enterrado, semi-enterrado, apoiado ou elevado. Aqui nós temos algumas fotografias, né, que ilustram alguns reservatórios, né? Nesse caso aqui, reservatórios semi-enterrados. Nesse outro slide, nós temos alguns reservatórios apoiados, não é? Todos com forma circular, não é? Alguns construídos em concreto, como esses dois, não é? E este outro como um reservatório circular apoiado, construído em chapa metálica. Aqui nós temos reservatórios elevados, né, também utilizados no sistema de distribuição de água. Esse daqui é um reservatório elevado, né, é uma planta do ponto de vista hidráulico, né, uma planta civil, onde aparecem todos os detalhes hidráulicos de um reservatório elevado. Né? Neste caso aqui, é de interesse nosso sempre perceber esta cota, não é? Que é a laje de fundo. É esta cota aqui que vai determinar, em relação à rede de distribuição de água, não é? Qual é a pressão que nós vamos ter. Uma observação que normalmente é feito para se economizar, é comum utilizar esta câmara inferior como um reservatório, né, inferior. No caso, funcionaria quase como um reservatório apoiado, né, enquanto esta câmara funcionaria como um reservatório elevado. Isso é possível, né, ao invés de se fazer duas estruturas, uma apoiada e outra elevada. Pode-se utilizar uma estrutura única para ter esses dois tipos de reservatório. Já esta figura ilustra um reservatório de pequena capacidade, mas normalmente vistos nas cidades, né, que são reservatórios elevados em chapa de aço, né, confeccionados em chapa de aço. É também muito comum
para abastecimento de regiões, normalmente regiões pequenas das cidades. Bom, uma das situações que nós temos que ter em mente, né, quando nós vamos pensar no reservatório é com relação à sua capacidade, né? Qual é o volume que nós temos que ter para o nosso reservatório? De maneira geral, o volume de reservação ele deve atender às variações do consumo de água, deve atender também, ou deve conter também um volume para combate a incêndios e um volume para atender determinadas emergências, como por exemplo falta de água no sistema de distribuição. Bom, então para a gente poder determinar o volume útil para atender as variações do consumo de água, nós temos dois métodos, né? Um, quando se dispõe de uma curva de consumo de um bairro, por exemplo, muito semelhante àquele que a gente vai projetar. E um outro quando não se dispõe dessa curva de consumo. Essa curva de consumo, normalmente, pode-se dizer que nós não dispomos dela, não é? Por quê? Ela requer que nós tenhamos um dispositivo, um macromedidor na saída dos reservatórios e que permita que se faça o registro hora a hora, minuto a minuto, do consumo, né, da demanda que se tem. Por ser um equipamento relativamente caro, não é muito comum na maioria dos sistemas de abastecimento ter esse dispositivo, né? Então normalmente a gente cai nessa situação onde não se dispõe da curva de consumo. Bom, se nós formos considerar que existe uma curva de consumo, nesse caso aqui está representado por esta linha vermelha, não é? A gente pode ver a variação, não é, da vazão consumida ao longo do tempo, não é, durante aqui um período de 24 horas. Bom, nesse caso aqui, esta linha que a gente chama de adução contínua, né, ela representa qual seria a vazão média nesse período de 24 horas. O volume de reservação, né, para determinação, aquele volume do consumo que nós temos, é exatamente, né, a área que nós temos abaixo desta curva vermelha, né, até o limite de adução contínua. Esse seria o volume que nós teríamos para reservação, para abordar a variação do consumo. Agora, quando nós não temos essa curva de variação, né, a gente usa um método, né, chamado um método da curva senoide, também conhecido como método do engenheiro Toledo Malta, né? Esse método ele pressupõe que o consumo de água ao longo de um dia ele varia conforme uma senoide, né? E é função do coeficiente da hora de maior consumo. Portanto, nós temos uma relação C, não é? Que leva em conta também o volume, não é? Diário de consumo. Então, nesse caso, dependendo do fator, né, da hora, do coeficiente da hora de maior consumo, que é o K2, né, nós temos um percentual em relação ao volume diário de consumo. Com isso, a gente pode determinar qual seria o volume de reservação para atender à variação do consumo de água. Bom, o segundo volume, que compõe o volume de reservação é um volume para combate a incêndio. No entanto, esse volume no Brasil não é bem definido, né? Nós temos volume de reservação para combate a incêndio para as instalações prediais, né? Para reservatórios públicos de distribuição de água, esse volume não está bem definido. Então,
ocorre que algumas concessionárias fixam determinados volumes, né, para esse fim. Aqui eu mostro, né, alguns volumes que a gente pode ter, normalmente utilizado nos Estados Unidos, né, e na Espanha. Bom, o terceiro volume que a gente precisa para compor o volume de reservação vem a ser o volume de emergência, não é? Esse volume ele depende muito da confiabilidade do sistema, ou seja, se é uma região em que costuma haver falta de água, esse volume de emergência já deve ser um pouco maior, não é? E ele também, normalmente, guarda-se um volume para emergência um pouco maior do que o volume de incêndio. Em todo caso, tanto aqui no Brasil, né, principalmente no estado de São Paulo, tanto o volume para combate a incêndio como o volume para emergência, normalmente é fornecido pela concessionária. Então a concessionária, quando vai se fazer um projeto, ela normalmente define qual é esse volume que compõe tanto para combate a incêndio quanto para o volume de emergência. Agora, existe também uma regra prática que por ser muito prática e bem mais direta, né, costuma ser muito empregado pelos engenheiros projetistas, que acaba sendo o quê? O volume total de reservação ele tem que ser maior ou igual que 1/3 do volume do dia de maior consumo. Né? Então, quando a gente determina o consumo, né, para o dia de maior consumo, ou seja, aquele que leva em consideração, né, o fator K1, né, quando a gente determina esse volume, a gente calcula 1/3. Esse 1/3 a gente pode distribuir ele entre um reservatório elevado e um reservatório apoiado, né? Com relação ao reservatório elevado, a gente tem mais ou menos, não é, em torno de 10 a 20% deste volume total de reservação, enquanto os outros 80% a gente pode estar armazenando num reservatório apoiado. Tá ok? Então é isso, pessoal. Esses dados aqui, eles dão os aspectos gerais do dimensionamento de um reservatório, não é? E vocês podem complementar as informações com o texto da apostila, tá ok? É isso.